Boa tarde, aqui estamos com o Ildeu Ramos Figueiredo, conhecido como Ildeu. Ildeu nasceu em qual cidade? Nasci na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, Sim. a 30 quilômetros de Itabira. E depois de São Gonçalo passou a morar em... Passei a morar em Itabira, me ingressei na categoria de base do Valério. Em qual posição o senhor jogou? Jogava meio de campo. Era o meio de campo mais de marcação ou era meio de campo de articulação? Articulação. Isso. Aí o senhor pode continuar falando. O senhor passou pela base do Valério, Passei pela base do Valério. Qual na base década? do Valério, me profissionalizei no Valério mesmo. Em qual década, mais ou menos? Em 68 para 69. Sim. Aí disputei 2 anos. Disputou o Campeonato Mineiro? Hein? Campeonato Mineiro? Campeonato Mineiro. Primeira divisão? Primeira divisão. Contra Atlético, Cruzeiro, América, Vila? Contra Atlético, Cruzeiro, América e assim, sequentemente, né? O senhor ficou quanto tempo no Valério? No Valério eu fiquei 5 para 6 anos, né? Aí do Valério, o senhor chegou a disputar alguma competição nacional ou foi só apenas o Campeonato Mineiro? Não, disputei Campeonato Mineiro e disputei a competição internacional, que é a Libertadores. Só que o Cruzeiro não passou na fase de classificação. Ah, então o senhor se transferiu do Valério para o Cruzeiro. Transferi do Valério para o Cruzeiro por empréstimo. Para Certo. terminar o Campeonato Mineiro e, sequentemente, para ir para a Libertadores. E era que ano essa Libertadores? Em 69. 69, né? Em 69. 1969. E nessa época o senhor era aquela geração do Cruzeiro campeão da Taça Brasil de 66? De Tostão, de Seu Lopes? Ou essa geração ainda tinha acabado e surgiu outra? Não, era essa geração. Era Raul de Seu Lopes, Pedro Paulo, Vanderlei, Neco, Zé Carlos Piazza, Tostão de Seu Lopes, Natal, Ricardo, que na época estava jogando no lugar do Natal, então Hilton Oliveira, né? Evaldo, Ildeu, Sim, claro. Balinha, Rodrigo Bombaiano. Então tinha uma série de jogadores. Quem era o treinador? O treinador era Gerson dos Santos. Gerson dos Santos? Gerson dos Santos. Sim. E o senhor fez parte do elenco do Cruzeiro da Libertadores de 69? Em 69. Sim. Fui para o campeonato, fim do Campeonato Mineiro e, sequentemente, para a Libertadores. Sim. E o senhor ficou no Cruzeiro até quanto tempo? Eu fiquei 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses? Aí o senhor retornou para o Valério. Em 70 eu retornei para o Valério. Em 70 o senhor retornou para o Valério. Retornei para o O Valério. senhor ficou no Valério mais quanto tempo? Fiquei mais 1 ano, disputei mais um Mineiro e fui por um empréstimo por Londrina. O senhor foi por empréstimo para Londrina do Paraná. Paraná. Isso, o senhor jogou o Campeonato Paranaense? Não, foi uma taça lá que tinha lá de um deputado lá do Laudo Natel. Sim. Aí era um campeonato curto. Eu fui lá e depois retornei de novo pro Valério. Sim. Ah, o senhor jogou só aquele torneio lá pelo Londrina? Só aquele torneio, Entendi. E aí o senhor retornou pro Valério e aí do Valério o senhor continuou jogando Campeonato Mineiro e aí depois o senhor se transferiu. Disputei mais um Mineiro, em seguida eu fui para Vila Nova de Goiás. Disputei um campeonato goiano. De lá eu saí e vim para o Rio de Janeiro, para o São Cristóvão do Rio. Entendi. Do Vila Nova o senhor lembra de algum jogador? Na época o Lincão jogou no Vila Nova de Goiás. O senhor chegou a jogar junto com ele? Não é da minha época. Eram épocas diferentes, né? Época diferente. Joguei com o Lincão no Valério. Ah, sim, jogou com ele no Valério. No Valério. Entendi. E no Vila Nova o senhor atuou lá por quanto tempo? Fiquei lá 1 ano. Não 1 ano, quase uns 6 meses. Durante um período do campeonato lá, né? E conquistou algum título? Não. Inclusive não foi tão bem assim o campeonato goianiense. Mas eu estava bem. Estava lá como ídolo. Estava em boa fase? Estava em boa fase. E do Vila Nova o senhor se transferiu para onde? Eu vim para o São Cristóvão do Rio. São Cristóvão do Rio de Janeiro. Aí eu disputei um Carioca. Do Carioca eu voltei de novo para o Valério, disputei um Mineiro e encerrei a carreira.
Ah, sim. E nesse período do São Cristóvão, era a primeira divisão do Rio? É a primeira divisão do Rio. Contra Teve Flamengo. interesse do Vasco em minha contratação, mas eu saí, assinei com o Valério em seguida. Tudo isso foi para água abaixo, mas isso é coisa fácil do futebol. São coisas do futebol, né? A gente, o jogador, ele passa por vários clubes, aí são várias fases, oportunidades que surgem, né? Então aí, do São Cristóvão do Rio de Janeiro, o senhor retornou pro Valério. Retornei pro Valério, disputei mais um Mineiro. Isso, em qual ano foi? Foi em 75. 75? Aí do Valério, aí o senhor encerrou a carreira. Encerrei a carreira. Aí o senhor passou a jogar Amador. Campeonato Amador. Campeonato Amador. Em Itabira. Em Itabira. Isso. O senhor jogou pelos times lá, foi campeão? Vários títulos pelo futebol, quase todos eles que eu passei, fui campeão. Sim. E qual time amador lá de Itabira o senhor jogou? Joguei no Grêmio, São Cristóvão, Vila Nova. E Vila Nova. Os três times lá de Itabira, né? De Itabira. Grêmio, São Cristóvão. Grêmio, qual outro? Grêmio, São Cristóvão e Vila Nova. Grêmio. São Cristóvão. Times amadores lá de Itabira. Amador de Itabira. Coincidentemente, dois times com o mesmo nome de times profissionais onde o senhor jogou. Justamente. Isso. Aí o senhor atuou por quantos anos lá no Campeonato Amador de Itabira? Foi campeão, artilheiro? Desde 77 pra cá. Faz tempo, né? Já faz um bom tempo já, Estou né? jogando bola até hoje. Até hoje, né? Isso para poucos, né? O senhor tem quantos anos atualmente? Hoje eu tenho 76 anos. 76 anos. 76 anos. O senhor ainda consegue ter fôlego para dar uma corridinha, para tocar a bola? Bastante. Sou empenhado nisso. Sim. O senhor cuida da condicionamento físico? Não, levo minha vida normal, como era a vida de antes mesmo. Ah, o senhor leva a vida normal, né? Normal. O senhor tem uma saúde perfeita, tranquila? Às vezes treino umas 2 vezes por semana, quando dá condições de treinar. Levo minha vida normal até hoje. Sim. Qual jogador assim, mais conhecido que o senhor já teve contato, assim? Conversou, jogou com ele? Já joguei contra. Sim. Rivelino, Gerson. Na época o Rivelino jogava no Fluminense. Jogava no Fluminense. Jogava no Fluminense. O Gerson também. O Gerson também. Sim. Manfrini. Sim. Do Flamengo. Vai fugir da minha memória. Paulo Sérgio Caju. Na época do Geraldo, o senhor chegou a enfrentá-lo? Dario. No Flamengo. Na época do Geraldo que Não, o Geraldo é bem depois. Bem depois, Geraldo, né? eu conheci ele no Valério, treinando na categoria de base lá. Ah, certo. Ele começou na categoria de base do Valério e lá... lá ele surgiu, apareceu lá no Flamengo. Aí um olheiro do Flamengo viu ele lá e... Acho que tinha alguma influência que o Osho estava lá, né? Que jogou comigo no Valério na categoria de base. Levaram eles para lá. E lá ele conseguiu se profissionalizar. Se tornou o ídolo que foi, né? Até a morte, né? Foi uma fatal. Foi um período assim curto, né, de vida que ele teve, de carreira do futebol também. Mas então, os jogadores que o senhor conheceu, entre outros, foram Rivelino, Gerson, né, tricampeões de 70. Certo, eu joguei todo contra eles. A favor, o Tostão, o senhor chegou a jogar com ele? Não, joguei com ele. Jogou Tostão, com de Seu Lopes. Seu Lopes. O senhor tinha... Raul. Sim, Raul Plasma, Zé né? Carlos. Zé Carlos. O senhor tinha alguma proximidade com algum deles? Tinha. Principalmente com o de Seu Lopes, muita. Com o Tostão. Era o jogador que conversava muito comigo nas concentrações, de Seu Lopes principalmente. Tornamos-se muito amigos, até hoje. Até hoje vocês mantêm contato? Nas concentrações, às vezes, fora, nos quartos que a gente estava hospedado, eu estava hospedado às vezes muito com o Raul. Gente boa, gente humilde, igual a gente mesmo. Então, o Tostão, ele tinha problema de vista na época ou ainda não tinha? O Tostão teve, na minha época, lá que foi para a seleção, acho que no jogo do Campeonato Brasileiro, tomou uma bolada no olho, começou a ter um problema nas vistas, né? Mas meu período que eu tive no Cruzeiro foi com ele lá. Ele estava servindo, inclusive, a seleção, né? Entende? Então,
Qual é o nome do senhor mesmo? Ildeu. Ildeu, o senhor Ildeu. Então, obrigado pela entrevista, tá? Obrigado a você por me dar essa oportunidade. Qual é o nome da rádio? Não, esse é um vídeo. É um vídeo que eu divulgo no Instagram e no YouTube. Pois é. E o jogo de hoje? O que o senhor achou do jogo de hoje? Em alto nível. Gostei muito. O senhor jogou pelo Cruzeiro ou pelo Atlético? Joguei pelo Cruzeiro. Infelizmente perdemos. Perdi um gol de empate. Nossa. Foi um caos. Mas o jogo, assim, o Cruzeiro perdeu gols, poderia ter feito gols, né, ganhado e tal. O Atlético teve o pênalti, fez o gol, ganhou. O senhor, fisicamente, o senhor foi tranquilo, então? O senhor jogou tranquilo, bem, graças a Deus. Os 2 tempos? 2 tempos, normal. Se tivesse mais 30 minutos, estava. Beleza, parabéns. São poucos jogadores assim que a uma certa idade mantêm a forma. Até os jogadores de futebol amador, muitos não têm o mesmo condicionamento físico, né? O mesmo fôlego para jogar um jogo, né? Eles comentam muito que jogador na idade hoje que eu tenho, né? É difícil ter as condições que eu tenho hoje, de estar jogando hoje. Sim. No meio de jogadores de 40, de 50, de 60. É, verdade. Então, eu fico muito grato por isso, por essas condições que eu tenho hoje. Tá certo. Então, muito obrigado, tá? Obrigado a você pela entrevista. Tudo de bom para vocês aqui também. Então, obrigado.